Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta depois de um tempinho longe, eu sei, mas é que eu precisava parar um pouquinho para reorganizar minha vida e também reorganizar os planos desse projeto aqui. Fato é que eu fiz algumas mudanças. A primeira delas é que agora nossos vídeos serão aos sábados. Eu acho que é um dia que eu consigo me comprometer melhor, acho que você consegue ver melhor o conteúdo assim que lança, divulgá-lo melhor. Inclusive, por isso que eu até fiquei um tempinho fora reorganizando esse planejamento. Então você está vendo, inclusive, esse vídeo. Se viu assim que ele foi lançado num sábado. E assim o será daqui para frente. Uma segunda coisa é que os vídeos curtos das redes sociais do TikTok e o Instagram, que inclusive estão na descrição para você seguir e me ajudar, vão ser feitos exclusivamente para essas plataformas e não mais um corte desse vídeo maior. Eu percebi que não dá muito certo. Ainda que as temáticas dos vídeos curtos serão as mesmas dos vídeos longos, só que formatados para uma realidade dessas redes sociais específicas. A terceira mudança é que eu vou mudar um pouquinho essa lógica que eu pensei de séries. Eu não quero me prender muito em fazer sempre um tipo de vídeo que demanda uma complexidade de costurar um no outro. Ainda que eu tenha muito orgulho da série Espelhos, pode ser que novas séries venham no futuro, e eu acho que assim, esse conjunto de 5 vídeos iniciais são para mim um tesouro. E hoje, eu queria, até para ter essa volta, ser uma coisa mais leve, mais tranquila, sugerir 4 livros que você precisa conhecer. Livros bem diferentes em si, em temática, que eu li recentemente, que não são muito do mainstream. Algumas são até famosas, premiadas, mas dentro de um nicho, e eu quero abrir esse nicho para você que está me ouvindo, e quem sabe você vai ter uma leitura maravilhosa e transformadora como eu tive. Dando início aqui ao primeiro livro, O Tempo das Paixões Tristes, de François Dubé, um livro francês. François Dubé investiga como as paixões sociais, como o ressentimento, a raiva e o sentimento de injustiça, tomaram o lugar dos antigos vínculos coletivos. Ele mostra como a fragmentação da sociedade, a frustração diante das promessas não cumpridas e o esvaziamento da ideia de bem comum ajudam a explicar o mal-estar contemporâneo. Sem cair no moralismo ou na nostalgia, Dubé propõe uma análise profunda das emoções sociais e da perda da solidariedade. Eu não quero em si falar tanto sobre o conteúdo dos livros para não dar um spoiler. Você precisa ter essa leitura full time, sem realmente saber os conceitos e tudo mais. Eu quero, na verdade, dizer o que eu senti e o efeito que esse livro causou em mim, ainda que eu fale um pouquinho sobre o que está dentro dele. Essa obra foi um divisor de águas na minha vida e no meu pensamento, porque dialoga muito com a minha pesquisa de mestrado, com o que eu tenho tentado construir aqui, meio que com todo o meu trabalho como um todo, porque a noção de realidade que ele traz, do B, ele tenta traçar um panorama sobre o que mudou na sociedade hoje, o que ocasionou essa alta pluralidade de pensamentos, de mistura de culturas, esse tempo de excessos de internet, de positividade e todos esses elementos que juntamente pressionam a gente a ser, a viver, a estar, o que isso causa na gente, de fato. Dessa forma, toda a linguagem dele virou base para minha construção. Por quê? Qual é o princípio que eu parti? As pessoas não dialogam mais. Por elas não dialogarem mais, elas ficam cada vez mais distantes e fica mais difícil se comunicar e se conectar com outros seres humanos. E isso ocasiona tanto nas disputas, como polarizações políticas, culturais e tudo mais, como em uma animosidade, falta de empatia e solidariedade. Nesse sentido, então, se eu acredito em uma sociedade que compartilha, se vê como uma comunidade, não se contenta com a sua individualidade, com apenas estar bem, mas quer um bem comum, eu preciso estudar todo o campo do diálogo e estabelecer meios e formas de não somente eu me conectar, mas promover conexão entre lados diferentes. E quando eu falo de diálogo aqui, não é sobre duas pessoas chocarem suas visões de mundo e uma dizer que está certo sobre a outra, mas de fato, sem a necessidade de prevalecer como melhor, como certo, chocar duas visões de mundo para que ambas as pessoas, a partir dessa interação, sintetizem algo novo, saiam melhores a partir desse contato e essa interação. E esse é um ponto central do livro O Tempo das Paixões Tristes, que apresenta nuances muito melhores apenas de um sim ou não que a sociedade vai ter. O livro apresenta, eu vou resumir aqui para não dar muito spoiler do livro, que a nossa sociedade, a partir da busca por identidade, foi se estratificando.
se estratificando cada vez mais, ao ponto de que não estamos mais em uma sociedade de classes, ou seja, uma divisão entre classe trabalhadora e burguesia. Porque a diferenciação foi tanta, surgindo tantos e tantos grupos tão estratificados, que sequer nos vemos como parte de uma classe, mas sim parte de um grupo social. E a coisa vai a níveis extremos, o autor diz. De, por exemplo, antigamente você conseguia dividir quem tinha carro e quem não tem carro. Hoje você divide não somente quem tem carro e não tem carro, mas quem tem tal marca específica. No celular, gente. Não é quem tem celular e quem não tem celular, é quem tem iPhone e quem tem Android. E você coloca um peso de status e quase cria uma comunidade para aquele que tem iPhone, com conceito mentalidade de iPhone, ou seja, estratificar a sociedade a um aparelho telefônico. Logo, se você aumenta os grupos, você aumenta as minorias e, portanto, aumenta as desigualdades sociais. Então, o autor defende no livro que nós vivemos não mais uma sociedade de classes, mas uma sociedade de desigualdades múltiplas. E que, nesse sentido, fica cada vez mais difícil você se reconhecer no outro, já que cada vez mais ele se torna diferente, distante de você e quase que uma ameaça a ocupar o seu lugar na sociedade. É como se o seu grupo cada vez menor quisesse ascender, tivesse ressentimentos, lutas, anseios, e agora você não disputa mais comunidade, mas você disputa com esses grupos menores. E a burguesia se aproveita disso, se aproveita do entendimento de que você está muito distante dela por conta dessas novas desigualdades, que joga você não contra ela mais, mas te joga contra o outro, que um dia foi classe trabalhadora como você, agora ele é uma outra identidade que é oposta a você, que quer destruir você, quer tomar o seu lugar. E uma estratégia muito usada é não mais lutar com quem está em cima, mas impedir quem está embaixo de ascender. Isso explica fortes ataques porque comunidades muito minoritárias e que são fragilizadas estão tanto na mídia, como a comunidade trans e a comunidade imigrante. Não é à toa que essas coisas vieram em xeque recentemente. Isso faz parte de um processo construído que esse livro fala. E eu recomendo muito a leitura dele. O segundo é polêmico, o segundo livro. Foi até do Clube do Livro que a gente fez e virou um dos livros preferidos da minha vida, mas ainda que a galera do grupo reconhecesse a qualidade, eles não se deliciaram tanto com essa obra quanto eu. Solaris, de Stanisław Lem. Um livro polonês. Já estamos indo para outro país aí nessa jogada. Ele é uma ficção científica muito famosa, tem até filme e tal, um dos maiores livros de ficção científica já escritos. Eu vou concordar que ele não tem a leitura mais fácil. Só que para mim a grande pegada dele, sem spoiler, é que a leitura dele é difícil em algumas partes e é feita para você não entender, ou você não precisa entender, porque a crítica dele vem... Vou ler a sinopse para poder tentar estabelecer melhor. Um planeta coberto por um oceano vivo e incompreensível intriga gerações de cientistas humanos. Solaris não ataca, não ameaça, não responde. O planeta, né? Apenas existe inalcançável. Enviado à estação orbital que o estuda, o psicólogo Chris Kelvin confronta sem aviso não os mistérios do planeta, mas os fantasmas da própria mente. Obra-prima da ficção científica, Lem questiona os limites do conhecimento humano, o fetiche do progresso e o verdadeiro significado de encontrar o outro. Então, assim, claro, nunca faça de Solaris seu primeiro livro. Mas se você já é um leitor um pouco mais maduro, eu acho que vale muito a pena a leitura, porque ele trata do fetiche do conhecimento humano. Milionário, que eles vão colonizar Marte e tudo mais, aquela coisa. Enquanto pessoas passam fome, as mudanças climáticas estão acontecendo, locais estão alagando. Então ele trata dessa dicotomia entre o ser humano tentar ganhar o universo e ser o senhor de toda a natureza, todas as coisas, enquanto não consegue lidar com seu próprio coração, com seus próprios sentimentos, com seus erros, angústias, acertos, ansiedade, solidão. Ele faz um jogo psicológico genial. O que ele faz nas suas entrelinhas, no seu subtexto, é magnífico para trazer a discussão. Então, na parte que é super difícil de ler, por que eu digo que você não precisa entender? Porque ele coloca essa parte super difícil de propósito para mostrar a futilidade do conhecimento. Eu falo como um membro da academia,
que é claro que ela é muito importante, eu sou um pesquisador e eu acho que a construção de um pensamento crítico é fundamental, e você ter um método, uma metodologia, sistematizar isso é valiosíssimo. Mas beira o ridículo, o quanto que algumas pessoas se afundam em teorias e teorias e teorias que não resolvem nada. Até nesse sentido eu faço o jabá para o NIDES, a minha unidade, e para tudo que a gente tem feito de desenvolvimento social, porque a gente tenta considerar com muita força esse efeito prático, essa construção em conjunto, uma ciência que de fato contribui para a sociedade, contribui para o bem comum, para o crescimento geral, e a gente vai tratar um pouco disso, a gente vai falar sobre isso, tentando explicar de forma didática o que são esses conceitos que a gente traz, mas o livro ele aborda todas essas vertentes, além de ser uma história, assim, questão de mistério, de complexidade, de personagens bem feitos, algumas partes que eu só tive que parar. Sabe quando você para um livro, você só fica assim, vegetando, pensando sobre o que eu acabei de ler? Então é isso que esse livro vai te oferecer, eu garanto. Pode me cobrar. Terceiro, e eu acho que um dos livros mais importantes para se ler na atualidade, por conta de tudo o tempo, Persépolis, de Marjane Satrapi. Foi feito em 2000, é um livro antigo que ganhou prêmios e tal. É um livro bem conceituado, foi a primeira obra de quadrinhos iraniana feita por uma mulher, e conta a sua história de vida, sendo uma menina de classe média alta, até de classe alta, eu acredito, vivendo no Irã, no meio de todas as guerras e conflitos que aconteceram no país desde a década de 70 até hoje. E por N motivos é bom ler esse livro. Primeiro, o entendimento de que quadrinhos não é algo infantil. Existem quadrinhos adultos de excelente qualidade e tem alguns sentimentos que o quadrinho bem feito pode causar sentimentos e conexões que até o livro tem dificuldade de conseguir. É uma mídia específica, é uma mídia que vive por si só, que tem seus potenciais e que eu acho que vale a pena você conferir e vencer alguns preconceitos. Segundo, Irã e outros países do Oriente Médio estão muito longe de nós. A gente acha que eles são quase selvagens, fundamentalistas religiosos que só brigam. Eles são postos como os vilões da nossa sociedade ocidental e a gente não conhece. Esse livro ele mostra toda a nuance de que existem seres humanos lá, pessoas vivendo, sonhando, tendo culturas, amores, erros. É um livro que eu confesso que é muito controverso. A autora ela se expõe de uma maneira muito corajosa, inclusive seus erros, contradições e defeitos, e os seus posicionamentos, até as suas defesas, demonstram a complexidade do local. Mesmo que você não concorde, o que você consegue ver e admirar, frieza e crudeza que ela coloca sobre a própria vida, portanto, sobre o seu próprio país, sobre a sua própria família, de uma maneira que eu vi poucas vezes num livro autobiográfico. Eu não gosto de biografias, principalmente no cinema. Cinebiografia é chapa branca, que não mostra defeitos, que mostra a pessoa biografada como herói e seus grandes feitos. Isso me incomoda, porque nenhum ser humano é assim. E aqui, uma autobiografia, que geralmente são as mais generosas com o biografado, ela coloca tudo na mesa e se dilacera na sua frente. E como ela faz parte forte da história, fala muito da história do país, você acaba vendo essa cultura com muitos olhos diferentes. Vale muito a pena você ter essa leitura. E por fim, queria muito deixar um livro brasileiro. Então a gente foi, para vocês verem como que tá esse processo de muitos países diferentes, quanto que eu acho isso bom. França, Polônia, Irã e agora Brasil. 4 culturas muito diferentes, livros feitos por pessoas muito diferentes, em gêneros diferentes. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo precisa experienciar. Eu vou falar aqui do Espadachim de Carvão, de Afonso Solano. Afonso Solano é uma pessoa famosa no mundo da internet nerd do Brasil. Ele é host de um dos primeiros e maiores podcasts do país, o Matando Robô Gigante, e ele fez um livro de fantasia baseado em um montão de cultura diferente. Tem elfos, anões, ele tem vários seres quase que alienígenas, baseado em horror cósmico, mas existem várias raças e tem esse personagem, o Adapaka, que ele é filho de um deus, ele é chamado de espadachim de carvão porque a sua pele é totalmente negra como um carvão, ele luta com 2 espadas. E por que eu trouxe esse livro? Porque existe esse estigma de que a cultura brasileira não é de qualidade, que quando tem algo de qualidade é falando de sofrimento, miséria, de sertão, de favela. E não é bem assim. Primeiro, que essas coisas são importantes para posicionar os problemas do nosso país. Segundo,
que não é verdade. A gente tem todo tipo de produção aqui no país. E ainda que as leis de incentivo à cultura, por que tem muita coisa voltada para esses temas? Porque é mais fácil deles ganhar os editais de incentivo à cultura. É uma questão de política do Ministério da Cultura, sim. Eu acho que a gente deveria conversar sobre isso, mas não é um fato que a gente fica generalizando, e muito menos com essa síndrome de vira-lata. É um excelente livro de fantasia, O Espadachim de Carvão, que tem 3. A série está em andamento. Não deve nada a ninguém, é extremamente divertido. Afonso Solano descreve batalhas com requintes de detalhes que poucos autores o fazem. A criatividade na construção do mundo, em como suas batalhas são feitas, inclusive o estilo de luta de seu protagonista, se destaca bastante. É sim um dos grandes livros de fantasia já feitos. Não recebe esse título porque é brasileiro, a gente não tem investimento. Tá? Essa é uma coisa que eu preciso dizer e eu acho que vale muito a pena você conferir. Até por não ser um livro complexo, primeira leitura. Você não gosta de ler, tá tendo contato com livros, querendo ter contato com livros, compre o Espadachim de Carvão, confia, que você vai gostar bastante. Isso eu espero que você tenha gostado bastante, eu espero que você leia pelo menos um desses livros. Eu fui para lados realmente bastante diferentes para não só mostrar versatilidade, como também representar e apresentar que livros são muito diversos, existem muitos tipos de leituras e quanto mais você diversifica autores, gênero de autor, homem, mulher, país, gênero de livros, e você vai fazendo essa mistureba, esse mosaico, mais você cresce, mais você se forma, mais você se complementa enquanto ser humano. É realmente uma prática que eu recomendo muito. Inclusive eu tenho um clube do livro, se você quer entrar, fala comigo na DM aí que acredito que você vai gostar bastante da experiência que a gente faz dentro do nosso clube. Cuidado com as únicas histórias, com a pessoa de um livro só é a pior que existe. É a pior que existe. E significa que você só teve contato com uma forma de pensar de um lugar específico, de uma pessoa específica. Quer ter um negócio, quer construir uma carreira, quer virar um intelectual, leia coisas diferentes. Leiam pessoas que discordam de você. Leia tudo, que aí sim você vai estar completo. Quer aprender uma área? Não pega só o livro mais famoso que te dá 10 passos para você conseguir o que quer. Se aprofunda na coisa, vê as diferentes visões, diferentes perspectivas, abordagens, análises e se construa completo, beleza? Para, dessa forma, tentar achar um pouquinho de sentido nesse caos que a gente chama de vida. Até a próxima!